Seja bem-vindo a mais uma aula dos recursos das planilhas Google do Google Drive. Meu nome é Alessandro Trovato e nessa aula vamos falar a respeito das funções de arredondamento do Excel. A- Do Excel não, eu sempre esqueço. É dos recursos da planilha do Google. Vamos falar sobre a função int. A função int, se digitarmos em uma célula igual, vamos clicar sobre ela, igual int e abrirmos parênteses, vamos arredondar o número para o inteiro mais próximo. Se nós temos 9,3487 em uma célula, que é a célula 3, ao utilizar a função int, ele vai arredondar esse valor para 9. Podemos até aumentar o número de casas decimais e você vai ver que esse número é 9. Se o número fosse 37,36, com a função int, esse número passaria a ser 37. Se utilizássemos a função int com números negativos, veja só, o inteiro de 37,36. O inteiro mais próximo é o menos 38. E se usássemos o int sobre menos 2,01, seria menos 3. Se você tivesse que fazer então o cálculo da sua idade, vamos colocar aqui que eu nasci no dia 11 de 11 de 1972. Caso precise fazer a conta com datas, vamos formatar essa data. Você já sabe como fazer isso também. Vamos escolher aqui número e vamos escolher a data padrão. Não temos a data padrão mais, ela já voltou ao formato americano. Vamos escolher formatos de data e hora e escolher o padrão que estamos acostumados, o padrão brasileiro, 5/8, né, dia, mês e ano. Vamos aplicar, prontinho. Para calcular a idade, vamos pegar a idade, né, a data atual, e vamos subtrair com a data do meu aniversário. Eu vou ter o resultado em número de dias. Nós vamos pegar então essa função, colocar dentro de uma função int e também colocar a operação matemática dentro de parênteses, pois vou dividir tudo isso por 365. O resultado é 41 anos. Está certo. Temos outras funções também nas planilhas Google que fazem arredondamento. Uma delas é a função arred. Vamos selecionar de novo esses dois valores. Vou colocar mais esses valores aqui. Como a função arred funciona? Se nós digitarmos aqui em uma célula igual arred, a função ela permite, na verdade esse é o nome em português da função arred, ela seria o Excel. Para as planilhas do Google, a função chama-se round. A função round ela arredonda um número até o determinado número de casas que eu escolher. Se nós pegarmos a função round e selecionarmos o valor, devemos pressionar o ponto e vírgula e digitar a quantidade de casas em que queremos usar esse arredondamento. Se digitarmos 0, ele vai simplesmente arredondar os valores com nenhuma casa decimal. Se escolhermos aqui o número 2 como argumento de casas, ele vai arredondar o valor até a segunda casa decimal. Se a terceira casa decimal for maior do que 5, ele arredonda o número para cima. Se utilizássemos a mesma função aqui embaixo, round, abro parênteses, vamos selecionar essa célula, ponto e vírgula com apenas uma casa decimal, o resultado seria 37,4. Se copiarmos essa função também para os dois valores que temos aqui, eu não preciso fazer nenhuma alteração, teríamos 9,35 para duas casas decimais e teríamos 37,4 para uma casa decimal. A função arred, então, ela é conhecida na função das planilhas do Google como a função round. Outra função que podemos utilizar. No Excel, temos uma função chamada arredondar para baixo e uma função chamada arredondar para cima. Você força com essas duas funções o arredondamento tanto para baixo quanto para cima. Nós temos essas funções também aqui no nosso Google Drive. Observe, eu vou colocar aqui uma equivalência, arredondar, ponto para cima, esse é o nome da função em português, arredondar, ponto para baixo, é o nome da função. Errei aqui na primeira, inverti, né, apenas os caracteres, aí está, arredondar para cima e arredondar para baixo. Na versão da Google Drive, a função arredondar para cima é conhecido como
round up. E a função que arredonda para baixo é conhecida como round down. Vou colocar em negrito também. O atalho para negrito é Ctrl B. Como funcionaria essas duas funções? Vamos copiar esse conjunto de valores para cá e vou apagar a fórmula. Vamos usar esses dois valores aqui, tanto para arredondar para cima quanto arredondar para baixo. Primeiro, vamos arredondar para cima. Igual round up, abro parênteses, e vou selecionar o número 143,374. Ponto e vírgula, ele pergunta a quantidade de casas. Como estou pedindo para ele arredondar para cima, eu quero que ele arredonde na casa de número 1. Vou fechar parênteses e pressionar o Enter. O resultado será 143,40. Ele vai pegar apenas uma casa decimal e vai arredondar para cima. Ele arredondou para 4. Ele arredondaria para 4 automaticamente se esse número aqui, da segunda casa depois da vírgula, fosse igual a 5 ou superior a 5. Novamente, igual round up, abro parênteses, vou indicar essa célula, ponto e vírgula 1. Ele vai arredondar para 37,4. Agora a função round down faz exatamente o inverso. Se selecionarmos este valor e escolhermos para ele arredondar com apenas uma casa decimal, ao pressionar o Enter, teremos 143,3. Note a diferença do arredondar para baixo e do arredondar para cima. Round up, round down. A mesma função, se escrevêssemos aqui, nós teríamos round down, abro parênteses, lembre-se sempre de interpretar corretamente o que a função pede de argumentos. Valor, vamos selecionar essa célula, vamos voltar para a posição adequada da função, clicando sobre essa célula, ponto e vírgula, uma casa, fecho parênteses, o arredondamento foi para 37,3. Simples, não é? Temos ainda outras funções. A função truncar. Vamos copiar de novo esses valores. Vamos rolar um pouquinho a tela para baixo e vamos colar. A função trunc ou truncar, ela é utilizada para que você corte o número de casas decimais até uma determinada posição desejada. Se digitássemos aqui igual trunc, abro parênteses, eu posso escolher que ele vá cortar o número, por exemplo, na segunda casa decimal, sem arredondar para cima ou para baixo. Vou clicar nesse valor, ponto e vírgula 2, e ao pressionar o Enter, note que ele desprezou as outras casas decimais. Se fizéssemos um trunc deste número, ponto e vírgula 0, significa que eu quero truncar apenas a parte inteira, para ele desprezar todas as casas decimais. Ao pressionar Enter, o resultado será 37. Outra função interessante também que você pode utilizar é a função int, que vimos aqui na parte superior. Há 4 funções principais de arredondamento nas planilhas do Google. Caso você tenha dúvidas e queira aprender outras funções, lembre-se que temos aqui na ajuda uma lista de funções que pode ser consultada quando você precisar fazer uma equivalência entre as funções em português com as funções em inglês. Você pode pesquisar por uma palavra-chave, vou colocar aqui trunc, e ele vai me mostrar exatamente o que a função faz. Você pode até digitar arredondar, arred, e teríamos as funções de arredondamento. Caso você tenha alguma dúvida de alguma função, utilize o recurso de ajuda que a própria planilha do Google Drive lhe oferece. A aula hoje foi bem rápida. Perceba que as funções de arredondamento são extremamente práticas e você vai utilizá-las com muita frequência na sua empresa. Caso você vá rodar um aumento, por exemplo, nos preços dos produtos em que você vende na sua loja, você pode escolher se esse arredondamento será para cima ou se esse arredondamento será para baixo. Se você trabalha com índices financeiros, você pode escolher também até que número de casa decimal que esses números serão arredondados. E no caso da função trunc, você simplesmente vai escolher qual casa que ele vai começar a desprezar das casas decimais.
Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, compartilhe. E estamos chegando quase no final do módulo básico. Em breve vamos começar o módulo intermediário, aprendendo funções como a função if, que é o equivalente à função C, e outros recursos muito interessantes das planilhas do Google. Vejo você no nosso próximo encontro. Até lá!